Graças a Deus. Irmãos, vamos ouvir a palavra do Senhor? Glória a Deus. Irmã Gisele está trazendo para nós a palavra de Deus. Glória a Jesus. As criancinhas vão permanecer no templo? Ou vai passar a linha? Vai permanecer? Fique à vontade, a critérios seus. Tá bom? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado é o nome santo do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor nessa noite. Aleluia. É tão bom a gente sair de casa, falar para o Senhor que vem trazer um culto a Ele e Ele poder receber o nosso culto. Porque o segredo de tocar o coração do Senhor é a gente sair de casa e dizer: eu vim trazer um culto ao Senhor. Que quando você fala para o Senhor que vem trazer um culto a Ele, você não precisa pedir nada, que Ele não te deixe sair dessas portas com as mãos vazias. Porque o nosso Deus, Ele não deve nada a ninguém. E aquele que adora recebe a misericórdia, alcança a misericórdia do Senhor. Estou muito feliz de estar aqui nessa noite, poder juntos aprendermos sobre esse estudo da família. O texto base está em Provérbios 31, 10 e 12. 31, 10 e 12, que diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. Somente tem aí para a gente ganhar tempo. Vamos orar. Soberano Pai, eterno Deus, Espírito Santo de Deus, eu quero engrandecer o Teu nome nessa noite pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua fidelidade à Tua palavra, por ter nos trago aqui, Jesus, com vida, com saúde, podendo, Jesus, estar neste lugar sentindo a Tua presença, podendo estar aqui aprendendo mais de Ti, Jesus, até esse momento o Senhor falou conosco, que nós possamos continuar ouvindo a Tua voz nessa noite e aprendendo mais de Ti, porque tenho certeza, Jesus, que nesse trajeto vamos aprendendo a cada dia, e quando chegar a nossa hora, ainda a gente não sabe de tudo, mas se dando ouvido ao Espírito Santo de Deus, temos a sabedoria e o entendimento vindo do Senhor. Muito obrigada, Jesus, por essa noite, eu te louvo e te agradeço. Amém. Os irmãos possam se sentar. O tema é: a mulher que honra o marido é chamada virtuosa. Como eu disse, o texto base, aqui para a gente que foi dada a apostila, diz assim: uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Muitos historiadores, muitos pregadores que vai pregar sobre a mulher de Provérbios, questionam se realmente essa mulher existiu. Porque ela parece ser tão perfeita, ela parece que é uma fantasia, que é uma história contada. Mas se a gente voltar no início, a gente vai ver que é a mãe do rei Lemuel dando instruções para ele. E ela vai dizer assim: filho, não embarca na bebida, porque a pessoa que precisa do vinho para se manter de pé, é aquelas pessoas pobres, que não tem perspectiva de nada, que precisa beber para poder se sentir feliz. Mas o homem que é sóbrio, o homem que tem um entendimento, ela quis dizer o homem que tem um entendimento, a sabedoria de Deus, ele não precisa de nada disso, ele só precisa da presença. Que mesmo que ele esteja triste, se ele pede a presença do Senhor, seu coração se alegra. E aí ele vai
ela vai dando as instruções para essa mulher, que a gente vai ver aqui no decorrer, e também quero citar algumas mulheres, para dar um acréscimo a essa apostila. A introdução vai nos dizer o seguinte: todos fomos chamados para viver de modo que glorifique a Cristo, mas Deus concedeu à mulher um papel especial, o chamado de ser virtuosa. Segundo a palavra, a mulher virtuosa é aquela cujo valor é sério de rubis. Ela é conhecida pela sua fé, sabedoria, força, temor ao Senhor, e não apenas aquilo que faz, mas por quem é em Cristo Jesus. Porque tem muitas mulheres hoje em dia, até mesmo no nosso meio, no meio cristão, que ela está mais preocupada com o seu bem-estar, com o seu corpo físico, com a maneira com as roupas e os sapatos que ela tem que ter. E muitas vezes ela esquece de o principal, que precisa buscar e ter a presença de Deus, para ter sabedoria e entendimento, para poder levar o seu casamento, a sua casa, até a chegada de Jesus. Aí a gente fala isso, muitas pessoas vão falar assim, mas espera aí, quer dizer então que a mulher não pode cuidar do corpo dela? Claro que sim. Precisamos cuidar do nosso corpo. Porque eu achei muito interessante quando a irmã Leia, no domingo, veio falar sobre as mentiras de Satanás, que tem colocado em muitos corações, principalmente nos corações das mulheres, que Deus, Ele só quer o coração, e como a palavra do Senhor diz, que o Senhor quer corpo, alma e espírito. E aí muitas mulheres estão iludidas, muitas vezes pensando que tem que só cuidar do corpo, do bem-estar, porque eu preciso estar bem com meu marido, porque senão meu marido arruma outra pessoa lá fora, e não sei o quê, porque eu tenho que estar bem. Só que ela esquece o principal, que a base do seu casamento, a base da só cuidar do corpo, mas a base da família é uma mulher que se prostra diante de Deus em oração e renuncia por amor à sua família. E o que a gente está vendo no nosso meio hoje evangélico é o contrário, onde as mulheres estão perdendo seus maridos, onde os filhos estão indo para as drogas, estão indo para a beberreira, porque ela está mais preocupada com o seu bem-estar do que da sua própria família. E aí quando vem ver uma mensagem sobre a mulher virtuosa, vem falar, isso aí é uma ficção, essa mulher não existiu, mas a mulher de Deus, ela sabe o seu papel e sabe o seu lugar, e sabe que se buscando ao Senhor a sua casa, mesmo que venha tempestade, ela continua de pé. Porque vida de crente não significa que a gente não vai ter luta. Tem muitas lutas, tem tempestade. Mas se você, em vez de reclamar, em vez de preocupar com outras coisas, você busca a presença de Deus, o vento passa, mas a sua casa fica alicerçada no Senhor. E por isso eu acho muito interessante e acho um pouco polêmico pregar sobre a mulher virtuosa, porque ela vai ensinar coisas que nós ainda, com a nossa idade, muitas vezes eu falo por mim, ainda não aprendeu. Ainda não chegou no nível da virtuosa. E por que não chegou no nível da virtuosa? Porque está preocupada com as coisas cotidianas e não tem preocupação em agradar o coração do Senhor. E aí, no primeiro tópico, diz assim, honrando a quem tem honra. A vida cristã é marcada por encontros e experiências que moldam a nossa fé. Entre todas elas, existe uma que permanece como um marco inesquecível. O momento em que nossos olhos se abriram para a grandeza do amor de Deus, o primeiro amor. Interessante que a gente pensa que o primeiro amor é quando a gente nasce, tem o cuidado da mãe, do pai, porque o primeiro amor que a gente conhece é esse. Até então, você nasce, você não tem conhecimento de nada, o primeiro amor é a mãe, o primeiro amor é o pai. Só que aí, quando a gente vai tendo conhecimento, a gente vai vendo que o verdadeiro amor é o amor de Jesus.
É um amor que não decepciona, é um amor que não te magoa, é um amor que não te julga, mas te aconselha nas coisas que você precisa. Esse é o verdadeiro amor. Esse encontro transformador desperta em nós uma chama viva que aquece o coração e dá sentido à caminhada. O amor por Ele nos leva a adorá-lo e a viver com zelo, manifestando-se não apenas em palavras, mas em ações. O exercício de retornar sempre ao primeiro amor nos conduz a renovar a chama da fé e o compromisso firmado em Deus. Porque parece que no decorrer da nossa caminhada, a gente precisa fazer sempre uma reflexão para não perder esse amor, para a gente não ficar sendo, um dia tive um encontro com Jesus. A gente precisa lembrar do encontro de Jesus todos os dias, em todos os momentos da nossa vida. Eu lembro de Jesus, do amor que Ele tem por mim em todos os momentos, mas na Santa Ceia do Senhor, é o momento que eu rasgo a minha alma e faço uma reflexão de tudo aquilo que Jesus passou. Não existe amor maior do que esse. A gente pode viver muito nessa terra, você não vai encontrar um amor mais verdadeiro do que o amor de Jesus. Tem pessoas que ficam seguras em amor no casamento, no marido, nos filhos. E tudo pode acontecer, mas se você firma o teu amor em Jesus, esse é contigo até o último dia das nossas vidas. No 2, vivendo segundo o propósito, glorificar a Cristo. Você já se fez a pergunta, por que você nasceu? Qual que é o sentido da vida? Se tiver alguém aqui e falar, não, nunca fiz essa pergunta, é de se estudar, né? Principalmente quando a gente passa por muitas lutas na vida, você leva muita surra da vida, você enfrenta coisas que você fala assim, mas por que eu? O que eu fiz de errado? Por que eu nasci? Por que o Senhor não me matou no ventre da minha mãe ou nem mesmo me deixou nascer? A gente sempre faz essa pergunta. Eu já fiz muito, porque já passei por muitas coisas. Então, já fiz muito essa pergunta até entender que nós fomos criados para adorar o Senhor, independente das situações e das decorrências que a gente tem na vida. Não tem aquele hino que fala, se Deus fizer, Ele é Deus, se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. Se você passou por decepções, o Senhor não tem nada a ver com isso, porque o plano do Senhor é para que a gente tenha uma vida de adoração com Ele, mas por mais que a gente vai ter as decorrências da vida, o nosso coração seja grato, seja feliz pelo dom da vida. Tem pessoas que neste momento estão lutando para viver, estão sofrendo, lutando para viver, enquanto a gente, mesmo com luta, a gente está vivo, está com saúde, e muitas vezes questionando a Deus, por que o Senhor não faz assim, por que o Senhor não fez assim? Mas se a gente falar com o Senhor, Senhor, não está da maneira que eu queria, mas eu vou te adorar da mesma forma. É isso que está dizendo aqui. Qual o propósito da nossa existência? Todas essas perguntas encontram resposta em Deus. Porque muitas vezes a gente quer questionar conosco mesmo e esquece que nós temos o Espírito Santo que faz morada no nosso coração. E se a gente pergunta, Ele responde. Ele fala, Ele dá instruções. Glorificamos a Cristo quando nossa vida e nossas ações, no agir, no falar, aqui vai entrar num negócio que é complicado. No agir, no falar, no pensar, no vestir, no ouvir. Porque fala no agir, muitos cristãos, principalmente nós mulheres, porque querendo ou não isso aqui é para nós mulheres, essa palavra de hoje, principalmente nós mulheres não pensamos antes de agir. A gente age primeiro, depois a gente pensa, fala, vixe, o que eu fui fazer? Mas a mulher virtuosa, ela tinha uma vida com Deus, era uma mulher que tem vida com Deus. E a mulher que tem vida com Deus, ela não vai agir, não, ela vai pensar primeiro antes de agir.
Por isso que tem acontecido tantas coisas no nosso meio, porque a gente agimos por impulso. O homem ele é mais sensato um pouco, ele pensa bastante antes de fazer as coisas. A gente não, a gente quer agora, quer hoje, para amanhã já não serve mais. E aqui vai falar que a gente precisamos prestar atenção no agir. No falar eu achei algo interessante que eu fui fazer uma pesquisa. E que nós mulheres, em média, no dia, falamos 13.349 palavras. Enquanto os homens falam 11.950. Eu creio que meu marido deve falar 5.000. Porque eu devo falar as 13.000 mais um pouquinho. E ele deve falar uns 5.000, porque tem dias que eu vou falar com ele, ele está lá no além, na outra vida, lá não sei aonde. Aí depois ele fala assim, eu escutei o que você falou, mas você fala demais. Eu não sei dar a resposta de tudo que você falou, não. 13.000 palavras uma mulher falar em um só dia. Claro que tem umas mulheres que não vai falar tudo isso. Eu tenho minha sogra mesmo, a minha avó, para arrancar 10 palavras dela conversando com ela é um sacrifício. Eu espero chegar nessa virtude um dia, né? Mas ela está com 86 anos, que Deus tenha misericórdia da minha vida. Tem mulheres que falam pouco, mas já tem umas que falam demais. Essas 13.000 palavras, se a gente for uma mulher virtuosa, nessas 13.000 palavras, pelo menos 10.000 tinha que glorificar o nome do Senhor e tinha que exaltar o nome do Senhor de alguma forma. Mas na maioria das vezes a gente só fala o que não deve, o que não agrega em nada. E tem mais, quando a gente não está falando com as pessoas, a gente fala sozinha. Porque eu sou dessa, eu falo sozinha mesmo. Mas eu sei que Jesus está lá escutando, eu preciso falar com ele, né? A gente fala muito. E a gente precisa, principalmente quando a gente está rodeado de mulheres, nós precisamos exercitar isso, saber muito bem o que a gente fala, porque senão falamos coisas que o Espírito Santo de Deus se entristece com a gente. E quando fala no pensar, que é o que eu falei, que a gente não pensa, a gente age primeiro. E quando fala que também a gente glorifica a Deus no vestir. Porque a gente está vendo nos dias de hoje, as mulheres falam que é mulher virtuosa, mas se veste de uma forma que dá vergonha de dizer que aquela mulher serve ao Senhor. Eu escutei de uma boca de uma mulher que não é crente, diz assim, vocês se vestem como nós que não é crente. Não tem por que a gente ir para a igreja. Vocês são muito parecidas com a gente. Na academia, vocês vestem roupa igual a gente veste. Vocês vão fazer uma caminhada, vocês se vestem como a gente veste. Vocês não se vestem como cristão. Parece que vocês estão disputando um lugar na igreja de qual de vocês se veste melhor. Vocês vão para a igreja como se vocês fossem para uma festa de gala. Ah, então é pecado agora ser bem vestida? Não. A mulher tem que ser bem vestida mesmo. Eu mesmo, na minha época, quando eu era jovem, eu tinha 2 saias e 2 blusas e uma rasteirinha pregada com cola Superbone. E um dia eu disse para o Senhor, será que um dia o Senhor vai me dar roupas que eu vou abrir meu guarda-roupa e não vou saber que roupa vestir? E assim o Senhor fez. Mas para quê? As roupas era para mim também glorificar o Senhor na minha maneira de vestir. Porque nós precisamos que nós que queremos ser o que somos, mulher virtuosa, nós temos que saber se portar no meio da nossa sociedade. Porque está uma mistura, está uma mescla que você não sabe quem é e quem não é. E se a gente for falar para umas mulheres que têm umas cristãs feministas, que não deveria existir no nosso meio as mulheres feministas, mas tem. Se escuta um trem desse aqui, misericórdia. A poeira já levanta debaixo do tapete. Mas para ser virtuosa e glorificar o nome de Deus, tem que saber se vestir também. Porque o nosso corpo é templo, é templo do Espírito Santo. Com o nosso modo de vestir, o nosso modo de pensar e agir e falar, a gente glorifica o nome de Jesus. Então precisamos disso.
Aqui vai falar assim, ó, refletem a Cristo. Paulo, em Efésios 5, 1, 2, diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Claro, a gente queria ser diferente às vezes um pouquinho. Mas nós precisamos entender que nós estamos aqui nessa terra e fomos escolhidos para Jesus é para glorificar o nome dEle. Somente para isso. A maior evidência que somos servos de Cristo é a manifestação do fruto do Espírito em nossa vida diária. Não se trata apenas de ser bondoso ou paciente. Devemos permitir que todo o fruto do Espírito se manifeste em nós. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, felicidade, mansidão e domínio próprio. O que a gente vê é umas irmãs marrentas. Parece que já sai de casa muitas vezes chupando um limão, um maracujá azedo. Que às vezes você dá uma paz do Senhor para a irmã, ela fecha a cara para você e diz: a paz do Senhor. Sendo que nós, mulheres que servimos ao Senhor, tem que ser diferente. Temos que ter alegria. A palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Nós precisamos ser diferente. A mulher virtuosa é a mulher que ela é dentro de casa e fora de casa. Ela continua sendo a mesma. E muitas vezes a gente que serve o Senhor parece que a nossa vida está toda destruída, porque vivemos com a cara fechada, amarrada, nada está bom para a gente, rabugenta, faladeira ao ponto às vezes do marido falar: misericórdia, Jesus, eu aguentei 18 anos com essa mulher, será que eu aguento chegar até a vinda do Senhor? A gente precisa ser diferente. A mulher virtuosa, ela transmite alegria por onde ela passa, porque não lhe falta nada, ela tem tudo. Ela tem presença de Deus, ela tem um marido que a ama, ela tem uns filhos que a ama, ela tem um emprego que ela trabalha ali e faz tudo com amor, porque a gente também precisa entender que até mesmo o nosso emprego, seja limpando o chão, você tem que fazer como se estivesse fazendo para Cristo. Tem pessoas que falam: eu vou ter que trabalhar hoje de novo. Aquele trabalho ruim. Só vê as coisas ruins porque é amarga. Mas a mulher virtuosa, ela é diferente, ela é feliz, ela é alegre, independente da situação que ela estiver passando. Ela sabe que tem um Deus que está no controle da vida dela, zelando e cuidando de tudo. Mas é diferente. Parece que nada está bom, tudo que faz para ela, ela reclama. Às vezes ela pede, eu mesma era assim, eu pedi um copo de suco pro meu marido, e eu não pode encher o copo, nem de água, nem de suco, de nada. Quando é fé, ele vinha com o copo cheio, eu falei: pelo amor de Deus, você sabe que eu não gosto do copo cheio, é só metade. Ele falou: mas também está difícil. Toma metade, deixa a outra metade. Mas para que a gente reclamar dessas coisas insignificantes? Tem mulheres que o homem não pode deixar uma toalha em cima da cama molhada, que o barraco já está armado. Mas a mulher virtuosa, ela é diferente, ela tem amor pela sua casa, pelo teu marido, ela cuida. O marido deixou a toalha, ela pega ali e fala: Jesus, deixa eu guardar ali, pendurar, porque senão, né? E não diz nada. Mas não, vem aqui, fulano, por que você deixou essa toalha aqui? Olha aqui. Já caça confusão. A mulher virtuosa, ela não tem tempo para isso não, porque ela busca primeiro a presença do Senhor, ela busca cuidar da sua casa, ela trabalha fora, ela zela dos irmãos da igreja, tem cargo na igreja, faz com excelência, não tem tempo para perder por coisas pequenas. É difícil, né, a gente ouvir isso, né? A gente, porque a gente tem umas coisinhas que a gente faz um pouquinho mais. Terceiro, o casamento cristão é uma aliança eterna, feita para honrar a Deus. Enquanto o mundo muitas vezes encara a união como algo descartável, qualquer coisa é só separar, nós sabemos que essa união é permanente e sagrada diante de Deus. Porque Deus não fez o casamento para separar por qualquer coisa, tem que ser algo muito grave para isso acontecer. Assumimos um compromisso não apenas com a pessoa amada, mas principalmente com Deus.
No casamento, marido e esposa se tornam uma só unidade, um só caminho, um só propósito. A competição não tem lugar, mas parece que a gente vê os papéis invertidos hoje, casamento virou uma competição, né? Se eu trabalho, eu ganho mais que você, eu posso fazer do meu jeito, porque eu trabalho, eu tenho meu dinheiro. Eu falo isso porque eu já, antes de eu não ter sabedoria de Deus, eu era assim. Eu tenho meu dinheiro, eu faço o que eu quero. Mas casamento é uma unidade, uma só carne. Se eu trabalho, é para dentro da minha casa, é para ajudar com a minha família, para que a gente tenha um bem-estar melhor. Pois agora são só uma carne. A alegria, a conquista, o bem-estar de um refletem no outro, assim como a dor, o choro, os desafios, compromissos no casamento, não é condicional. Não prometemos amar ou honrar apenas se o outro corresponder. Nosso chamado é viver essa aliança plenamente servindo e amando como Deus nos instruiu. Ser fiel mesmo quando ninguém observa. Ser fiel mesmo como ninguém observa. Você está no trabalho lá, sua esposa não está, mas deixa eu te contar um negócio, Jesus está lá. Você está no trabalho, o seu esposo não está, mas Jesus está lá, ele está vendo. E nós precisamos ter fidelidade com Jesus. Primeiro você seja fiel a Jesus, porque sendo fiel a Jesus, a gente é fiel à nossa família, ao nosso esposo. É um ato de amor, afinal temos um olho que tudo vê. Tudo deve ser vivido com empatia, sentir, compreender e agir pelo outro como agiríamos por nós mesmos. O casamento é um espaço para exercitar o que Cristo nos ensina, servir e amar. Muitas pessoas no casamento, ele quer só ser amado, mas ele não quer servir. Se quiser receber, tem que fazer para mim primeiro. Só que Jesus, quando ele morreu na cruz do Calvário, ele fez por nós primeiro. Ele se doou primeiro. E se a gente quer ter uma família, um casamento consolidado no Senhor, precisamos servir primeiro. Cada atitude, cuidado, respeito e dedicação se torna um reflexo daquilo que Deus espera. No casamento, a liderança do homem não é por imposição, segundo Paulo nos diz em Efésios 5, 23 e 5, 25 e 28. Ele é chamado a liderar com amor, servir e amar a sua esposa. E a esposa, por sua vez, é chamada a ser virtuosa. Porque vai citar que nós, mulheres, nós temos que ser submissas aos nossos maridos. Mas a submissão não dá o direito ao homem de pensar que nós somos propriedade deles, porque a gente não é propriedade de homem nenhum. Nós somos propriedade de Jesus, que pagou um alto preço pelas nossas vidas. Submissão quer dizer que nós precisamos ser companheiras do nosso marido. Precisamos ser cúmplice dele. Não que a gente é propriedade e ele vai mandar, você vai sentar aqui e você tem que sentar. Isso não é submissão. Submissão é os dois estar juntos, trabalhando, cuidando da sua casa, dos seus filhos, cuidando das finanças. Se ela vai fazer algo que é, às vezes, muitas vezes a gente mulher, a gente faz isso, a gente quer, somos consumista. Nós quer comprar além do que a gente ganha. Se ganha 1.000, nós compra 3. E depois os maridos, coitados, têm que se virar para pagar. Porque eu já fiz muito isso, porque eu não tinha a sabedoria e o entendimento de Jesus como eu tenho de uns anos para cá. Simplesmente eu queria algo, eu ia lá e comprar. Eu só não comprei um carro para ele pagar, porque o povo não vendeu para mim lá. Porque se tivesse vendido, eu tinha chegado com o carro e falado assim, mas eu dou conta de pagar com R$1.000. Como é que você dá conta de pagar um carro com R$1.000 e se tem as suas contas ainda? Mas a mulher virtuosa, ela é diferente, ela trabalha com o seu dinheiro, ela faz as coisas dentro de casa, ajuda em casa e ainda consegue suprir as suas necessidades. A Bíblia vai falar que ela não faz mal ao seu marido, ela só faz bem. Que bem é esse? É não fazer as dívidas que o coitado não dá conta de pagar. Você quer ver um homem feliz ao você não fazer uma dívida para ele que ele não dá conta de pagar, é ou não é? Porque às vezes você tem um salário contado e a mulher vai lá e faz uma conta que você nem dá conta de pagar. Você fez o mal para o seu marido.
Mas você quer fazer bem? Administra o que você ganha, administre o que ele ganha também. Sabedoria, entendimento, é isso. Isso é submissão. Quarto lugar, a mulher virtuosa, quem achará? Aqui, vou pular um pouquinho para a gente ser rápido, eu não passar da hora. Que vai falar que a gente tem que fortalecer o lar segundo os valores e princípios de Deus. A esposa virtuosa edifica seu lar, transbordando em sua vida a manifestação do fruto do Espírito. Todo mundo aqui conhece o fruto do Espírito, né? Que se encontra em Gálatas. O fruto do Espírito não é os frutos do Espírito, é o fruto do Espírito, que é a mansidão, sabedoria, amor, e vai muitas coisas além. Como seres humanos, tendemos a praticar o amor quando ele é recíproco. Mas a palavra nos ensina algo maior. Amar e fazer tudo como se fosse para Cristo. É o que eu acabei de falar. Se a gente faz tudo como se fosse para Cristo, as coisas ficam mais leves, não fica pesado. Talvez pequenas irritações, desafios surgem em qualquer área da vida. Em qualquer área da vida. Às vezes, igual eu falei, uma toalha, uma pia suja, cheia de vazia, um colega difícil do trabalho, que às vezes o homem, principalmente o homem, ele não consegue às vezes lidar com essas coisas, chega em casa irritado, e a mulher, por sua vez, em vez de falar, não, amor, é assim mesmo, vai dar tudo certo, não fica assim, ela vai falar para ele, nossa, por que você não respondeu, por que você deixou? Mas a mulher virtuosa, ela é diferente, ela fala, fica assim, não, amor, Jesus está vendo, entrega para o Senhor, conta para Ele as suas dores, o que você está sentindo, confia no Senhor, que amanhã vai ser outro dia, vai dar tudo certo. Ela é diferente. Quinto, diz assim, sendo uma mulher virtuosa através da graça capacitadora. Onde quer que Jesus chegue, a luz resplandece, a paz reina e sua doce presença permanece. Temos livre-arbítrio e as escolhas em nossa vida são responsabilidade individual. Se uma mulher virtuosa é ser reflexo de Cristo, o evangelho é pregado por meio das ações de cada um. Se uma mulher tem virtudes que vêm do Senhor, onde ela passa na rua, ela consegue passar o evangelho do Senhor sem abrir a boca. Seja homem ou mulher, é necessário que a vida de cada um testemunhe a Cristo. Não podemos controlar as ações do próximo, mas podemos controlar as nossas atitudes. Não tem como eu controlar a sua ação, do meu marido, dos meus filhos, mas a minha ação eu posso controlar. Eu não quero ser uma mulher áspera com a minha família, com o meu esposo. Eu quero ser uma mulher diferente com todos à minha volta, e assim eu vou ser, mesmo que essas pessoas não sejam comigo. É isso que está dizendo. E para a gente concluir, conclusão. A virtude não nasce do esforço humano, mas de um coração transformado, devoto a Cristo e sustentando pela graça. A vida e as ações da mulher virtuosa refletem o próprio Cristo, transbordando seu amor como Ele nos ensinou, que cada um de nós, homens e mulheres, sejamos reacendidos diariamente pela chama do primeiro amor, vivendo de maneira que glorifique a Cristo em tudo que somos e fazemos, como está escrito. E tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como o Senhor, e não aos homens. Amém? Glória a Deus. Pena que o tempo é pouco. Se tivesse mais um tempinho, nós ia até meia-noite, né? Mas não dá. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, o pastor que me confiou, Deus abençoe. E nós mulheres precisamos entender que nós não somos bijuterias. Nós somos valiosas, a joia mais cara que o Senhor nos fez. E joias valiosas não ficam expostas em qualquer lugar. Fica exposta na presença do Senhor. Amém? Deus abençoe. Obrigada, pastor.